pode um peixe vivo viver fora? Vamos lá. Pode.com. Pode. Começando mais um Pode.com. Aí eu já começo pedindo para você, ó, se inscrever no canal Pode.com.oficial, para você compartilhar, certo? Com sua turma, com quem você queira compartilhar, que é para a gente ter cada vez mais gente aqui curtindo essa banda, que tem o velho Marlon no contrabaixo, grande velho Marlon, Lucas Matos na bateria, Menino Bessa no piano. O piano dele hoje tá assim, parece que tá meio triste, né? Eu vou adivinhar, deve ter sido o quê, meu Deus? O Vitória. Deve ter sido o Vitória, né? Se o Vitória não vai bem, o som ali não sai tão brilhante. Mentira pura, olha lá, ó. Aí é que ele toca mais, né? Mais brilhantemente, porque a arte cura, já que o futebol, né? Nem sempre cura. Tocar o instrumento faz bem pra gente. Ó, o Pode.com é idealizado por Luciano Suede e Adriano Moraes. Tem a produção de Carlos Petit, Pitoco, que é o ser humano que acho que em tudo aqui tem amor de Pitoco, certo? Além de ser um grande músico, não é? Uma cabeça pensante, sempre trazendo grandes ideias aqui para o Pode.com. Yasmin e João são as pessoas que estão ligadas na comunicação, certo? Sem eles aqui, eu acho que a gente não tinha essa interação aqui, ó, de fazer a ponte entre o Pod e vocês. Falei de todo mundo? Acho que não. W! Seria de mim sem W. Se a gente quiser alguma coisa aqui, ó, pela internet, é W que traz pra gente, também fica passando essas imagens aqui, que é para tornar mais agradável para nós que estamos conversando e para você que está nos assistindo. Eu gosto de começar com um poema, Gregório de Matos. Nesse mundo é mais rico o que mais rapa, quem mais limpo se faz tem mais carepa. Com sua língua ao nobre, o vil decepa, o velhaco maior sempre tem capa. Mostra o patife da nobreza, o mapa. Quem tem mão de agarrar, ligeiro trepa. Quem menos fala pode, mais increpa. Quem dinheiro tiver pode ser papa. A flor baixa se inculca por tulipa. Bengala hoje na mão, ontem garlopa. Mais isento se mostra o que mais chupa. Para a tropa do trapo, vaso a tripa. E mais não digo, porque a musa topa em apa, epa, ipa, opa, upa. Gregório. Como pode um peixe vivo viver fora? Pode.com. Agora eu, para chegar aqui bonito assim, tem que ter a Desert Design para me vestir, que você pode encontrar ali na Jade Showroom, certo? Essa marca aqui, ó, me veste para eu estar sempre galante para poder receber os entrevistados. Hoje eu vou começar com Jorge Nascimento. Isso. Servidor público. Há quantos anos? 38 anos, 60 de idade. 60 de idade? É. Não parece. Parece que tem 59, 57. Brincadeira, cara. Perto de você, a gente fica mais jovem, né? Mas aí me diga o seguinte. Você está mais triste hoje, assim como o nosso tecladista ali, pianista? Olha, Jackson, primeiro a felicidade de estar aqui com você e ela ia ser reforçada se chegasse a primeira divisão, rapaz. É? Aí a felicidade ainda ficou na metade, mas vai chegar. Né? Então você tem esperança ainda? Sim, de ser campeão, viu? De ser campeão? É, claro. É. Não interessa a estrela, é ser campeão, né? Não? E Lucas e Marlon? Aqui eu tô feliz sempre, Bahia. É? Bahia também. Tá vendo? Às vezes ainda mais. Isso é coisa sobre. Eu que não sou beijo nada, eu torço pro Itabuna. Tá vendo? Como itabunense. Eu sou itabunense, torço pro Itabuna. E o seguinte, e vou me manter torcendo pro Itabuna, porque ele joga muito pouco. Tem horas que ele fica fora. Aí o sofrimento é menor. Claro. Não sou beijo nem nada. 38 anos como servidor? Como servidor público, é. E, na verdade, meu ingresso no serviço público foi por um acaso, né? Eu comecei a trabalhar muito novo, com 12 anos de idade. E vim de uma família do interior, meus pais vieram de Santa Luz, com 9 filhos, né? Santa Luz é perto de onde? Era do lado de Serrinha, se não estou enganado. Sim, Sertão. Sertão da Bahia. Passei por aí, por essa estrada agora há pouco tempo, indo e vindo de Uauá
né? Teve uma festa literária lá, uma Isso, feira lá literária. da região norte, lá de Casanova, Vauá, Santa perfeito. Luz, que tamanho deve ter assim essa cidade? Quantos Olha, habitantes? eu não tenho a noção, mas não é uma cidade muito grande, não. Né? E meus pais vieram de lá. Meu pai era servidor público federal e, por um ocaso, eu fui ser servidor público estadual. Né? Então, como ele tinha um grau elementar, minha mãe era dona de casa, e eu comecei a trabalhar com 12 anos. Eu digo, vou dar banca para ajudar meus pais, né? Que eu venho de uma família de 9 irmãos, 5 faleceram ainda pequeno pela dificuldade financeira, e eu assumi o que se chama ser arrimo de família. Hoje é rara essa palavra, né? Isso com 12, que Com você, 12 anos de idade. você teve essa consciência, né? Isso, e depois Interessante. fui vender banana, Por lá, isso tudo lá. em Cajazeira 8, Isso já aqui em Salvador. em Salvador. Meus pais vieram para aqui, eu nasci na Liberdade, morei na São Martim, né? E depois fui para Castelo Branco. Então, entre a Liberdade que eu nasci, a São Martim e Castelo Branco, eu fiquei até os 35 anos de idade. Foi minha infância e minha fase assim adulta. Ingressei no serviço público em 1982, onde a escola pública foi sempre minha referência, né? E graças a ela, eu procurando um trabalho, que eu já ajudava meus pais muito cedo, e coincidentemente eu fui bater numa porta procurando um estágio. Eu fazia contabilidade na escola Góes Calmon, ali em Brotas, e consegui entrar na Secretaria da Administração do Estado por uma via de seleção, imagine, viu, na época com teste de datilografia. Hoje a gente nem ouve mais falar isso. Tem gente que está ouvindo aí que nem sabe o que é, Nem né? sabe, é melhor ficar quieto. E aí, com esse ingresso, eu comecei a carreira no serviço público e ficava um pouco estigmatizado, porque o serviço público ele é referência para você entrar através do concurso, né? E eu tive, assim, uma janela de oportunidade que, na época, antes da Constituição, de 1988, eu fui contratado, fiz o estágio, tive um bom desempenho e fui contratado em 1983. Quando chegou a Constituição de 88, houve uma linha de corte que os servidores que não eram concursados foram demitidos. E eu fui salvo por entrar 2 meses antes desse período. E eu, para mim mesmo, dizia, eu preciso ter um desafio e mostrar que eu posso fazer uma carreira não pelo fato de ingressar no processo seletivo de concurso público. Este foi meu grande desafio. E com isso eu busquei, né, intensamente, fiz uma carreira exitosa, comecei como estagiário, fui diretor de vários órgãos estaduais, Fundação Luiz Eduardo Magalhães, INEMA, e cheguei a ser secretário da Fazenda de Camaçari, na época da Ford, de 1998 até 2004. Então esse foi assim o ápice de minha carreira pública, para quem começou acreditando que quando você tem esforço, dedicação e destilar o amor, sabe, Jacques? Por onde você passar, destile o amor. Porque você consegue superar muitas dores que não são fáceis. Faz a diferença, né? E você sai plantando e a gente colhe o que a gente planta, né? Exatamente. E nessa trajetória eu tive bons exemplos de referência, mas muito desafio, né? Porque você vem da periferia, você vem num processo... eu, inclusive, fui fazer história para entender a humanidade. Quando entrei na universidade, já foi com uma certa maturidade, porque sempre tive dificuldade de estudar. Minha referência toda foi a escola pública. E eu comecei a compreender que nós precisávamos do serviço público para que ele, pelo menos, assistisse aqueles que não conseguem um espaço de forma assim tão veloz, com programas essenciais. Aí eu vi no serviço público que eu poderia dar uma contribuição, que era servir bem o público. E não adianta você estar no serviço público e todo dia você chegar com mau humor, porque às vezes o serviço público, historicamente, ele começou em 1808 com a chegada aqui da corte portuguesa, e só depois da proclamação da República viu a necessidade do serviço público. Pra você terem ideia, só em 1943 Getúlio Vargas criou o Dia do Servidor Público, e em 1990 que o governo federal criou o Estatuto do Servidor Público. Então por aí você vê o caminho, né, que é o serviço público, e eu comecei a perceber que ele podia fazer a diferença na minha vida. E essa diferença eu comecei como estagiário, como lhe disse, passei por várias carreiras na administração pública estadual, e depois fui ter experiência na administração pública municipal. Ali eu vi que o poder público está mais próximo do cidadão, porque o cidadão bate na porta do vereador, bate na porta do secretário e bate na porta do prefeito. É ali que você sente a verdadeira carência de uma pessoa pedindo para pagar uma conta de luz, de uma pessoa pedindo para pagar uma conta de água, às vezes uma cesta básica.
Aí você começa a perceber que o serviço público ele tem uma participação muito forte nos programas sociais. E isso eu comecei a me identificar, porque meu pai, como servidor público, coincidentemente, ele só tinha a 4ª série, uma dificuldade enorme para criar os filhos, né? Eu fiquei como arrimo de família, então isso era um desafio muito grande para mim. E nessa trajetória eu observei que ele, como servidor público, ele conseguiu me educar, né? Nunca deixou faltar nada, mas ele tinha, assim, uma obstinação na limitação dele. Ele era pontual na entrada e na saída do trabalho. Fazia o dever de ofício dele, que era um cargo elementar, auxiliar de serviços gerais, mas assim conseguiu trazer para a gente uma coisa que é muito importante na formação humana, que é caráter e dignidade. Você ter uma formação de você saber o que é seu. E ter ambição é essencial. O cidadão que não tem ambição, ele não vai a lugar nenhum. Né? Então, assim, aquilo me motivava muito. Porque eu via nele uma referência de um homem que tinha uma dignidade. Acabei casando aos 35 anos, né? Minha esposa também veio da periferia, hoje eu tenho 2 filhas, formei as 2, uma tem 24 anos, é psicóloga, a outra ainda está estudando na Faculdade Baiana de Medicina, fazendo biomedicina, e eu consegui transferir para as minhas filhas não o patrimônio, mas a certeza do caráter, da luta, e da busca de espaço, porque você traz como referência aquilo que você acredita, o que é ser o ser humano. E nós hoje padecemos muito, né? Às vezes de estender a mão para um colega, para que ele consiga crescer numa repartição pública ou na área privada. E eu sempre digo, o serviço público é um caminho exitoso, basta você acreditar. E assim, quais as atividades suas no serviço público, assim, né? Olha, eu hoje me sinto muito realizado. Eu hoje sou professor da Universidade Católica de Salvador, do curso de pós-graduação. Consegui isso graças à minha trajetória no serviço público. Eu trabalho no controle interno da Secretaria de Comunicação e lá, através de uma atividade bem específica, eu me destaquei e fiz parte de um grupo para reformular todo o sistema de controle interno do Estado da Bahia. Atuo como formador e instrutor de servidores públicos nas áreas diversas, gestão de contratos, governança. Viajei boa parte dos estados aqui brasileiros, dando curso e capacitando esses servidores. Então, eu tenho uma atuação acadêmica, uma atuação de carreira, né? E um histórico de quem foi gestor, de quem foi ordenador de despesa durante 30 anos de minha carreira pública. Né? Eu fui ordenador de despesa, significa aquela pessoa que sempre está decidindo, sempre na margem de cumprir a lei, né? E esse desafio de ser ordenador de despesa durante 38 anos de serviço público, 30 eu comandei, né? Dirigindo, decidindo e sempre buscando uma alternativa de trazer o que eu podia dar de melhor para a prestação de serviço. Então, minha atividade especificamente hoje é a formação acadêmica. Eu tinha um sonho de ser professor e só realizei aos 50 anos de idade. Por isso que eu digo, nunca desista, acredite em você. Sempre há tempo, né? Aí é interessante porque você, esse tempo inteiro trabalhando para governos diferentes, né? Perfeito. Entra governo e sai governo. Como é que é isso, assim? Como é que você pode falar nessa sua experiência desses anos todos, a ação de cada governo, né? Sem precisar dar nomes. Sem personalizar. Sem personalizar. Porque, assim, de repente, você deve ter trabalhado para um governo que tinha ações, né, que você achava que tinha mais a ver com seus ideais, disso tudo que você falou, da sua formação, do seu pai, de atender bem, né, o povo, né? E aí, de repente, com certeza, você deve ter passado também por governos que quase que ia de encontro àquilo, né? Como é que é? O que é que você pode trazer assim dessa experiência? Isso, na verdade, é um tema muito interessante, porque eu passei por governo de direita, centro-direita, centro-esquerda, de tudo no governo do Estado da Bahia. De tudo um pouco, né? Um pouco. E em todas essas fases de governo, eu sempre estava liderando um programa de governo. E aí o que mais me chamava a atenção, e eu que fiz história, né, é que nós temos, desde a época da nossa colonização, um desafio muito grande, que é com a discriminação, né, que é com a questão da pobreza. E aquilo, a discriminação, você fala racial? Racial. Em primeiro lugar, né? Em primeiro lugar. Dentre tantas outras, né? Dentre tantas outras. Né? Você tem ideia,
dentro disso, eu comecei a perceber que o eixo de governança, que está uma palavra muito em moda, né? Assim, ela distanciava os modelos entre você ir na ponta para atender, assistir essas pessoas que não tinham espaço, não só no serviço público, mas um espaço de identidade como ser humano, como dignidade, né? E os programas, às vezes, que assim, eles tinham uma espécie de uma barreira. Você ia até um determinado eixo, né? Como eu trabalhei muito com orçamento público, então o orçamento, às vezes, ele sempre estava imprensado, sempre você não tinha espaço fiscal para atender esses programas. E isso me chamava a atenção, que eu percebia que o problema do gasto público era você ter eficiência. A gente fala tanto em arrecadação, nós temos uma carga tributária hoje que ocupa 34%, né, dos tributos, e nosso problema não é mais aumentar a carga tributária, é a gente ter a customização do gasto público e a gente trazer o ser humano para ser protagonista daquilo que ele não tem espaço. E isso me incomodava, sabe, Jacques? Porque eu vi ali que só quem pode influenciar na vida das pessoas é o serviço público. Um prefeito, um governador, ele bate na sua porta, você está ansioso por um saneamento, só o chefe do Poder Executivo pode dizer, eu vou fazer. O parlamento aprova as leis, né, as câmaras municipais, as assembleias, mas só o prefeito, o governador, o presidente, esse está mais distante, pode bater na porta e dizer, eu vou sanear. E aí eu percebia que aquilo sim poderia fazer a diferença. Resgatar, nós vivemos num estado onde nós temos uma população negra muito, né, presente. Mais de 80%. Mais de 80%. Aí você imaginar que desde o processo da colonização, quando veio toda assim, aquele cenário, né, de você perceber que ainda coisas no século XIX, no século XVIII, a gente ainda se debate a nível, inclusive, de serviço público, né, para que você possa fazer esse tipo. Então, assim, foi chocante para mim, lhe confesso, porque não é fácil você vir, como eu lhe disse, nascer na Liberdade, quem nasceu lá conhece, morar na São Martim. Às vezes o esgoto passava, eu ia jogar bola, e jogava bola com meus colegas dentro da lama, né? E você perceber que aquilo era a ausência do serviço público. E bastava um mínimo de um programa, né, que pudesse trazer dignidade. E você se sentia pequeno quando eu me olhava naquele retrovisor e quando eu estava sentado e podendo decidir e canalizar, inclusive, para onde os recursos podiam ir. Então, é um desafio muito grande. Aí você vê a diferença. Como bem você disse, cada um sabe o tamanho de sua contribuição como governante, né? E o povo é quem sabe. Uma hora ele é esquecido, outra hora ele volta. Então, a democracia tem um papel fundamental, porque você tem a liberdade de dizer, eu quero trazer de novo, ou através do meu voto, eu não preciso mais que aquele líder venha, assim, seja nos entes subnacionais, União, Estado e município, mas isso é importante porque isso choca, sabe? Principalmente quando a gente vem da periferia. Isso não é fácil. Então, assim, você deve ter vivenciado alguns projetos que eram interessantes, que não eram continuados, porque isso é uma coisa, infelizmente, da política, né? Se alguém faz uma obra que é interessante, que é relevante na cidade, quem entra não dá continuidade àquilo, como se fosse só evidenciar o nome daquele político lá, daquele prefeito, ou governador, ou presidente que passou, né? E, na verdade, é um desserviço, né? Quem faz isso faz um desserviço, né? Porque é investido um dinheiro que é público, um dinheiro que é nosso, né? E aí muitas obras a gente vê, às vezes, vão lá virando ruína, em nome de uma vaidade, de chamar atenção para um nome, quando, na verdade, não deveria assim. Como é que fica você, né, nesse seu ofício de estar ali dentro de uma instituição, dentro de um órgão do governo e vendo essas coisas, né? Eu vejo aí com dois destaques. Primeiro, você ser servidor efetivo lhe dá a segurança de você poder expressar, quando você tem compromisso, aquilo que é para o bem do serviço público. E como bem você colocou, eu tive a oportunidade de transitar na esfera estadual e na municipal. Na municipal, essa descontinuidade, principalmente de obras estruturantes, de programas sociais, é mais presente porque a disputa local ela vira até uma coisa personalizada e familiar. Às vezes você tem uma ação de governo, e aí quando se fala de orçamento, que tem os PPAs, o plano quadrienal de investimento, às vezes você entrou,
há uma obra faltando 30% ou 40% para acabar, uma escola, um posto de saúde, uma UPA, e você interrompe em detrimento de lançar uma outra ação de governo que talvez não vai contemplar a necessidade básica, principalmente quando a gente fala em saúde e educação. Então, assim, isso lhe choca, porque essa descontinuidade, e aí eu lhe falo agora como servidor, o servidor público, só existe 4 formas de você ingressar no serviço público: concurso, cargo, comissionado, e hoje os contratos temporários que a Constituição abrigou algum tempo atrás. Mas nada difere se você ter o compromisso. Você tem muitos cargos comissionados, tanto nas prefeituras como no Estado, que têm o compromisso. O que vai fazer a diferença é você ser um eterno fiscal do recurso público. Você é servidor público, você tem que ser um fiscal e você tem que ter uma proatividade em tentar o máximo possível da sua contribuição. Porque o agente político, o secretário municipal, o prefeito, né, o governador, ele está ali por uma promessa. Você só sobe ao poder se você vai ao palanque fazer uma promessa. E às vezes a gente esquece que ele registra no TRE, né, uma campanha, e diz o que vai fazer sua plataforma de governo. Quando senta na cadeira, aquilo que lhe encantou, que o voto atraiu você como eleitor, a governança muda completamente do eixo. Aí vem o choque, vem a desestabilidade de programas essenciais. E assim, nesse tempo que você está, assim, o que é que você presenciou de mais relevante para a construção assim, da sociedade, né? Que trabalho de governo, enfim, sem precisar nem dizer que governo é, mas se você quiser dizer também, eu acho que... Não, eu acho que a gente tem que... Hoje nós temos um problema crônico no país, que é assim, o regime de previdência do servidor público, né? A população está envelhecendo, o concurso público virou uma coisa rara, né? E você tem programas estruturantes, né? Eu vou lhe falar, sem personalizar, a nível de orçamento, né? Os programas que são na área de assistência social, de auxílio a pessoas, na área da saúde, né? Melhoria do atendimento à população, na área da educação, você se preocupar muito. Quando foi criado o Fundeb, o Fundef, quem tecnicamente conhece, que era você carregar recursos para os alunos ingressarem naquela faixa inicial, né, dos 7 aos 12 anos, então você levar para dentro da escola é um programa fundamental. Aquilo erradicou muito a forma que você não trazia a essas crianças, porque sempre faltava recursos, principalmente para valorizar o professor. Então, assim, as obras, elas são importantíssimas. Se você não realiza a obra, você não gera renda, você não gera emprego, mas você tem que ter uma pauta voltada para os programas sociais. E aí, com a minha experiência de 38 anos no serviço público, havia uma sazonalidade. Às vezes saía um governo, certo? Que o concreto era a referência. Às vezes entrava um governo que a atenção às pessoas era a referência. E o hiato, às vezes, né, é que quebra, né, a continuidade. Assim, uma coisa que é começada, que, sei lá, tem uma certa demanda, que sendo continuado, aí é que ia chegar num patamar, né, melhor para a sociedade. Quando acontece o hiato, é como se voltasse quase que do começo, né? Exatamente. Perde-se muito, né? Perde-se muito. Você, além de perder a referência, você perde a esperança de quem, principalmente nos programas sociais, em obras básicas como saneamento, a quem não queria ver o esgoto de manhã cedo você sair e ter que pisar, né, assim, numa coisa que não era saudável e agredir até a sua saúde. E às vezes você trazer obras, né, que traz justamente até um resgate da dignidade. E aí você recomeçar isso, às vezes o tempo era tão grande, às vezes com a reeleição principalmente, que virou 2 mandatos, quem era beneficiado, né, por uma obra de saneamento ou por um programa que trouxesse assim, a esperança de você resgatar, de você não ser tão hostilizado, né, com a indiferença, com o racismo, você se sentir gente, então você se sentir assim, olha, eu não vou resgatar mais isso. E aí você vê em determinadas lacunas, né, alguns dados estatísticos, você vê alguns segmentos que estavam sendo beneficiados voltar para a criminalidade, ou muitas vezes a desesperança de continuar estudando. Então, o orçamento público ele é muito hostilizado e se pede tanta transparência,
tanta participação popular, que a Constituição trouxe de 1988, desde os instrumentos de planejamento até a execução do orçamento, mas hoje as ferramentas estão muito aí à disposição, né? Nós temos o WhatsApp, Facebook, tirando aquelas tratativas dos fake news. Então, essas ferramentas ajudam muito. Você que está na sua casa, na sua residência, você é um fiscal de você mesmo. E para você ser um fiscal de você mesmo, você tem sempre que estar vigilante para onde aquele governante está propondo aquela ação de governo. Cobre dele, porque quando ele se sente, o poder é assim, quando ele se sente cobrado, ele recua. Quando ele não se sente vigiado, ele avança. Muitas vezes para dar descontinuidade por um mero capricho político. Aí você fala de vigiado, me lembra um poema que eu já disse aqui, de José Delmo, que eu acho brilhante, que ele fala: se não vigiarmos a vida, eles escreverão a história e o futuro poderá neles acreditar. Ainda bem que existe o artista que canta ao povo suas dores, suas alegrias, seus temores e sua fé. A sua profissão coloca você no lugar de vigília, né? Assim, de vigília, você tem que fazer essa vigília, mas você está no lugar onde você está sabendo das coisas, por dentro das coisas ali, né? O que é que você acha que foi, ao longo desse tempo, assim, pela sua experiência, Jorge, mais importante para o desenvolvimento, né, da sociedade, e o que é que mais ficou defasado? Eu vejo... Nas coisas básicas, né, que a gente está falando aqui. Você está falando de saneamento, né? Já falou de educação. Exatamente. Né? O que é que esse povo mais carece, assim, né? E o que é que mais foi dado continuidade para que atendesse melhor, né, o povo? Eu vejo duas coisas. O que mais me chamava a atenção é a falta de emprego. Porque o homem, a mulher, sem um emprego, ele perde boa parte da dignidade. É claro que isso não é o referencial. Mas perde muito, você tá certo. Ele perde. E assim, aquilo que você puder fomentar, isso me chamou muita atenção. Aí eu lhe dou um exemplo isolado, quando eu tive a oportunidade de passar em Camaçari, que veio a Ford. Né? Aquilo, na minha vida, e na vida de muitas pessoas que estavam aqui na região metropolitana, rapaz, era uma esperança. Né? Assim como o desemprego é uma coisa linear em todas as esferas de governo, então você percebia ali, muita gente saía de Salvador, de Ardávila, ia morar na casa de um parente para ter o referencial de ir para fora. Então eu percebi que o emprego trazia o brilho. Isso me chocou muito, né? E disse, rapaz, veja como a dignidade do emprego muda tudo. Muda tudo. O pai de família, pai né? de família. Uma mãe entendeu? que está em casa, que tem filhos. E aí, como é que dorme? Como é que vê o dia seguinte, né? Aí eu lembro, você me faz lembrar com isso aí, um texto também de Glauber Rocha, que para mim ele é impactante, esse texto, que ele fala que o pior é que ninguém sabe o que deseja o homem depois de casa, comida, educação e saúde, né? Então, acho que essas coisas, né? Casa, comida, educação, saúde... É aquele ditado, né? Satisfeito as necessidades básicas, a gente tem assim, o desafio que é de estar bem, de se realizar. E quando você vai para aqueles que vieram de um processo de exclusão, o que me chamava a atenção é que às vezes você podia, com o braço do poder público, trazer aquelas pessoas para ter uma esperança. Uma coisa é a empregabilidade, outra coisa é você ter a atenção, né? O amor, o acolhimento. O acolhimento é fundamental na vida das pessoas, que às vezes não querem ir por descaminho, né? E esse descaminho, às vezes, assim, a mão do poder público, não é que o recurso público dê para tudo, mas você tem que ter prioridade. Né? Quando você vai para um palanque que você promete e que você é levado ao poder e que você, na hora que senta na cadeira, aquilo lhe transforma, você choca a esperança de uma série de pessoas, independente do partido político. Então isso me chamou muita atenção, né? O enfervecer de uma matriz que veio para aqui, né? Estou falando a nível do que é o emprego na cabeça das pessoas. A importância, né? E o que é você não ter força, você precisa de um acolhimento, você precisa de alguém que diga assim, olha, eu vou lhe dar uma oportunidade educacional, de um programa para você ingressar, de capoeira, que é muito comum aqui, né? De outros programas que você possa até ser apoiado para despertar seu talento. Vai que alguém não enxerga. E às vezes você fica nessa zona, que eu chamo de uma zona cinzenta, e batendo de porta em porta e você cansa. Quem podia abrir a porta, às vezes fecha mais do que nem pode. Aí você vê alguns programas, algumas lideranças locais acabam se destacando, porque o esforço dessas pessoas ela é maior do que a força do poder público que deveria operar. Isso me chamava muita atenção. Interessante.
Aqui tem umas perguntinhas nessa caneca. E a Posso banda tirar? se anima, que às vezes pode ser para você cantar uma música, Vai que é. aí a banda vai entrar em exercício. Pois é. Não, essa não cai para você porque tá perguntando se não fosse um artista. Né? Qual comida você sabe fazer e qual o seu prato predileto? Rapaz, por incrível que pareça, eu só sei fritar ovo. Depender disso, eu morro de fome. E da banda, alguém sabe cozinhar alguma coisa além de ovo? Miojo. Aí, ó, tá Miojo é vendo? mais difícil, miojo. Olha aí. Já tá mais sofisticado, né? Você, Lucas, uma maniçoba, uma coisa assim? Nada, Lucas? Ah, já tá melhor, não é? E Nino? Nino, nada? Nem um ovo frito. Ele gosta mais de fritura. Pois é. Olha, eu já vi aqui, se a gente for abrir um restaurante, vai morrer de fome. Aí todo mundo morre de fome. Pegue mais uma. Ou seja, a esposa deve cozinhar uma coisa mais saudável, ele vai lá e fritura, e o filho gosta da bagaceira, né? O que você assiste, o que você escuta? Olha, eu costumo assistir muito hoje a história da humanidade, né? Como eu fiz história, hoje nós estamos sofrendo uma presença muito desumana, que são as guerras, né? Guerra na Ucrânia, guerra em Israel. Aí você começa a tentar entender o processo histórico, porque senão você toma partido, e a vida humana não é de partido. A vida humana, ela, no respirar, a gente pode ir embora. Então a gente tem que viver a cada momento. Então eu assisto muito hoje a história da humanidade, tenho procurado, inclusive, me centrar um pouco, para a gente entender todo esse processo, né? E a outra pergunta é o que eu mais gosto, é isso? É o que você... O que eu mais assisto. Mas eu acho que é escuta. O que você mais escuta. Deve ser, sei lá, assim, se rádio, se podcast, se música. Hoje podcast. Rapaz, olha, eu tenho 2 filhas, viu? Aí eu sou da época do CD, né? Aí ela diz, meu pai, por que você não acessa o podcast? Aí você olha assim, pô, rapaz, tá na palma de sua mão. Então, acho que o podcast hoje ele trouxe realmente uma facilidade, né? Ele tem alguns programas interessantes que eu chamo de tiro curto, mas muito educativo ou muito ilustrativo. As músicas também. Dá espaço também. Dá espaço, né? Eu acho hoje, assim, é um ambiente que eu me identifico muito. E música? O que é que você ouve de música? Rapaz, hoje a música sertaneja para mim, aí vem o diacho dessa novela com essa música de Cintãozinho e Chororó, né? Sinônimos, que essa daí... É a novela daquela. Que eu não assisto. É a novela aquela Sinônimos de amor. E você canta? E você canta? Não, bote ele para tocar, mas não me bote para cantar, que eu vou pedir. Cantar sem compromisso nenhum. Eu vou pedir para você tocar então a música do Vitória. A música do Vitória, ele quer que toque. Eu quero que toque. Eu sou o Leão da Barra, eu então sou pronto, vamos paixão. lá, vamos fazer, né? Não é? Você, para alegrar esses torcedores do Vitória, a gente faz isso, né, Lucas? Hein, velho? Pronto, aí vai. Né? Eu sou paixão, eu sou vermelho e preto e cor. Ai, não sei nem a letra direito, viu? Minha história. Aí a emoção está na sua presença, né? Espero que a gente suba para ser campeão. Pronto, aí ele já fez uma emenda aí boa. Fechou uma emenda boa. Vitória. Aí, a banda é melhor do que eu, tá vendo? Eu sou o nome na história. Eu sou Vitória. Aí. Para continuar torcendo. Olha ele do Vitória, Bahia ali, quase que não toca, viu, Jackson? Para continuar torcendo pro Vitória tem que ser de coração mesmo, né? Tem que ser um amor roxo, assim, né? Para manter, né? O pior é que é verdade. Veja o que é que tem mais para você aí, Dinho. Vamos ver? Vamos aqui. Como sobreviveu durante a pandemia? Como é que foi? Rapaz. Você falou aí dessa. Quando você falou da questão do trabalho, né? Na pandemia a gente viu muito isso, né? Pessoas que não podiam sair de casa, mas também como era que ia prover o alimento, né? Principalmente quem é da periferia, que tem mais dificuldade, né?
Olha, foi um processo de aprendizagem, porque no processo histórico a gente nunca ia imaginar que ia passar por um momento daquele. E eu, como servidor público, tinha a consciência de dizer para meus colegas, todo mês nosso salário cai na conta. Agora você imagine aquela pessoa que vende um pastel, que vende uma pipoca que não pode sair. Que tem que ir todo dia para a rua, Que tem que ir todo dia para a rua. E por algumas restrições necessárias na época da Covid, né, todos nós tivemos que ficar confinados em casa. E eu aprendi uma coisa. Família é fundamental, cara. Se você não tiver família num momento desse, a solidão, o isolamento, ele é o pior castigo. Porque isso lhe traz a desesperança. Além da ameaça à vida, né, você ficava confinado. Quem tinha algumas carreiras, quem era empresário, quem era outro segmento que podia se autossustentar, mas eu ficava a olhar a desesperança daqueles eu que vim da periferia, que tinha que andar quilômetros e quilômetros, às vezes porque não podia botar seu tabuleiro, né? Sua vendazinha. E a informalidade no nosso país ela é uma realidade, né? Aquelas pessoas que não têm carteira assinada. Então, o que era o estímulo daquela pessoa? Chegar no final da tarde e eu conseguir vender tanto, para amanhã voltar de novo. Então, isso para mim, eu consegui passar porque, como servidor de carreira e como eu tinha minha remuneração, assim, todo mês, eu dizia, poxa, eu tenho que agradecer a Deus, né? Mas eu lhe confesso, foi um aprendizado do que a gente também ficar um pouco mais com família. A competição, a busca por ser o melhor em tudo, o cotidiano, é tanta informação hoje que a gente tem nas redes sociais, que às vezes a gente está em casa, as pessoas estão do lado e o almoço, a atenção é o celular, o jantar, a atenção é o celular. E na Covid a gente percebeu que a gente em casa, mesmo confinado, às vezes a gente começava a conversar mais. Então, assim, foi um baque. Um baque porque quanto mais demorava de vir a vacina, né, que mostrou aí que era o único imunizante capaz, nós só estamos aqui graças à vacina. Exatamente. Né? E quanto mais demorava, mais a aflição aumentava. Né? O desespero, né, a cobrança entre a gente mesmo. E lhe digo, foi um processo que eu não sei, só daqui a 100 anos de novo, com fé em Deus, a gente não sabe as outras pandemias que podem vir, que a gente não controla isso. Mas eu vou lhe dizer, foi um processo de reflexão. Quem não aprendeu, infelizmente aqueles que não puderam estar aqui, como nós estamos, né, partiram precocemente, mas foi muito abrupto, sabe, Jackson? Que tipo do seu lugar, né, de servidor público, que tipo de ações assim um governo deve fazer, não é? Isso trazendo essa reflexão, né, que você está trazendo aí da pandemia, para que as pessoas não fiquem tão isoladas, né? Assim, nós todos estávamos isolados, então isso que você está trazendo é interessante. Mas algumas pessoas com alguma condição melhor do que outras, né? Sim. Então, que tipo de ação um governo pode fazer para facilitar, né, assim, a vida dessas pessoas que ficam meio que à margem? Porque o que a gente ouvia muito era assim, estamos todos no mesmo barco, mas não era isso. Na pandemia, estávamos todos na mesma tempestade, mas uns estavam no iate, uns estavam num navio maior, alguns com uma canoinha, uma jangadinha, e uns segurando no isopor, no que passasse, né? Essa era a condição cruel, né? Olha, eu lhe respondo isso com a única frase: fortaleça o SUS. O SUS. Por que eu lhe digo isso? Nesse período da pandemia, eu perdi meu irmão mais novo, certo? Com câncer no cérebro, e foi no ápice da pandemia. Eu fiquei 30 dias no Hospital Aristide Maltês. Fiquei rodando como qualquer pessoa que buscava no serviço público. Eu, como tenho meu plano de saúde, né, inerente à minha carreira, ali eu vi o que é o SUS, sabe, Jackson? Que já é um serviço importantíssimo, importantíssimo, né? Porque você precisa largar a assistência a quem não tem condições de pagar um psicólogo, um psiquiatra e outros, assim, e outras estruturas da cadeia da saúde pública. Então, eu acho que o SUS no Brasil, inclusive eu tenho uma sobrinha que está se formando doutora agora, e o pai militar faleceu, eu que criei, e um orgulho, ela veio da periferia, ela é uma estudiosa, eu vim entender, fortalecer o Sistema Único de Saúde. As pessoas precisam muito do SUS, as pessoas não têm onde bater numa porta. E eu tive essa presença agora, certo? Falei aqui, o Hospital Aristide Maltês não é uma propaganda, mas é um hospital referencial, aí você vê
o quanto as pessoas Mas precisam. é legal falar, sim. O quanto, e eu lhe digo aqui, viu, quem puder contribuir com o hospital, porque o período que eu fiquei com meu irmão, eu não me queixo do atendimento. A gente tem que ser realista. A dificuldade existe, mas aquilo é uma referência. Então, eu lhe diria, fortaleça os sistemas de governança, quer seja dos estados, dos municípios, que possa contribuir para que o SUS melhore cada vez mais seu atendimento. É fundamental. Aí vai para essa frase de Glauber Rocha, né? O povo não sabe o que quer depois de casa, comida, educação e saúde, que é o básico mesmo para a sobrevivência, né? Muitas vezes a gente vê que as pessoas não vão para o cinema, não vão no teatro, não vão comprar um livro numa livraria porque não sobra para isso, né? Às vezes não sobra nem dinheiro, nem tempo. Isso. A condição desse povo que é da periferia, que tem que pegar algumas conduções, né? Tanto para acordar cedo e ir para o trabalho, quanto para voltar em casa, não tem tempo para si, assim, né? Que não seja para essa batalha, né? Da sobrevivência muito mais dura do que qualquer um de nós, né? Olha, eu estudava na Universidade Católica à noite. Eu saía de Castelo Branco, vinha trabalhar no CAB, pegava meu ônibus daqui no CAB, ia para a Federação. Tinha que chegar na Lapa correndo. Aí eu ficava a me olhar. Qual é o tempo que essas pessoas têm, né? Se eu corro tanto, a gente já chegava exaustivo. Até o 2º grau eu consegui estudar, que eu não tinha condições de pagar. Fui para a Universidade Católica, porque só podia estudar à noite, eu já trabalhava, eu podia pagar e ficava imaginando. Eu ia do lado com pessoas cochilando, pegava da Lapa, Castelo Branco, Cajazeira, a gente pegava o último ônibus, 11 da noite, 1h da manhã, para 6 horas estar em pé. Qual era a condição que essa pessoa tinha? Às vezes se preocupava em ter 2 vale transporte, um de ir, outro de voltar. Porque no interior você ainda se mobiliza, mas na capital, se você não tiver 2 vale transporte, você não vai para lugar nenhum. Então, assim, isso realmente ratifica o que você está dizendo. Não é fácil. Só quem é da periferia, né? E desses interiores que eu tive a oportunidade de passar, e que é da zona rural, a diferença da zona rural e PASED, sabe o que é a luta, o labor de querer um espaço de dignidade. Então, se eu coloco você agora, se eu mudo você de posição, em vez de você ser um servidor, você ser um prefeito ou um governador, o que é que você faria diferente? Eu estou perguntando a você, porque você tem uma vivência, né? Você sabe quais são os anseios do povo, qual é a maior carência desse povo, né? Quem fez mais, quem fez menos, quem deveria fazer mais e não fez. O que é que você faria diferente assim nessa trajetória sua para essas necessidades básicas assim do povo? Eu acho, pela minha experiência, eu acho que os programas sociais, eu vou lhe responder a nível primeiro, se for um prefeito, você depende muito do governo federal, infelizmente, né? Então, os prefeitos hoje, a capacidade de investir é muito diminuta. Por quê? Porque a folha salarial sufoca. A única fonte, nós temos no Brasil 5.570 municípios, para você ter ideia. Imagine que desses 5.570, 1.254 tem menos de 5 mil habitantes. Qual a estrutura que um prefeito tem numa cidade dessa? Para prover. Então, se eu pudesse ter assim, essa possibilidade, eu aconselho que a gente se preocupe primeiro que o orçamento ele tem que ser bem gerido. E para ele ser bem gerido, ele tem que estancar os excessos. Os ralos são muito grandes, né? Tem programas sociais aí que não vão levar a lugar nenhum. Mas você tem que trazer aqueles que você busca. As prioridades, né? As prioridades. Das necessidades do povo, né? Do povo. E assim, o assistencialismo, sabe, Jacques, que eu muito presenciei, é terrível. Só para você ter uma noção de número, o orçamento público hoje, regras normativas impuseram que se você arrecada R$1 milhão, o máximo que você pode gastar é 540 mil, com gente, salário de gente. Antes desse regramento, que foi no ano de 2000, com a Lei de Responsabilidade Fiscal, tinha municípios que gastavam 90%. Pega um município com 5 mil habitantes, a única fonte de empregabilidade é a prefeitura. Acho que atrair investimento para a cidade. Eu acho que o governo federal pode prover muita transferência de recursos para fazer obras de estruturante, é a única forma que os prefeitos têm. Mas eu lhe digo, eu acho que a gente precisa, se eu tivesse essa condição, era rever assim, um engessamento que o orçamento faz, porque você não prioriza, você gasta uma diferença, né? Você faz
a canalização dos recursos de forma linear. E aí você desperdiça. E isso é uma coisa recorrente. Você acha? Recorrente, amigo. Independe de que partido, de que... Olha, lhe digo, com 38 anos de serviço, tem hora que eu me surpreendo. E tenho que lhe dizer isso como servidor, como cidadão, que às vezes o rótulo do partido, às vezes, claro, tem casos e casos, mas às vezes a marca do partido, ela se perde nesse engessamento. Porque às vezes a máquina pública ela traz um histórico tão perverso de você engessar o orçamento público que a boa-fé daqueles que atendem determinado tipo de ações governamentais, a boa-fé dele congela em compromissos. Só para você ter uma ideia, hoje os municípios brasileiros só têm 1% quando tem para investir em obras estruturantes. O resto ele gasta com gente na folha, né? Com compromissos já constitucionais, 15% do seu orçamento vai para a saúde, 25% da educação, só aí você gastou 40%. E uma outra parte vai para os programas de assistência sociais. E as dívidas que você herda, né? Você começa uma obra, não deixa a herança para o outro, não pagou aquela obra, aí o cidadão entra na justiça, você é obrigado a fazer um acordo para pagar e você já desabastece recursos que você vai, às vezes, assim, aferir naqueles programas sociais. Então, eu teria um cuidado em a gente drenar mais recursos que não são para você aferir, inclusive, o resultado. Qual é o nível de satisfação que as pessoas estão tendo, né? Eu estou conseguindo erradicar algumas dificuldades na sociedade, melhoria dos indicadores básicos na educação, melhoria no atendimento à saúde e, principalmente, né, um acolhimento em programas de recuperação de pessoas que estão à margem da sociedade. Eu estive em São Paulo recentemente e fui passar, rapaz, mudaram ali a Cracolândia, chega a assustar. Eu tive lá, eu morei 8 meses lá o ano passado, ali, é assustador, né? É assustador você ver. Espalhou pela cidade, assim, um monte de zumbi, né? Aquele povo que aí você imagine um dia estado... e noite está ali na rua zumbizando. Um estado que tem um orçamento de 300 bilhões de reais. Então, assim, independente do tamanho, o gasto público ele está muito desenfreado, ele precisa ser revisto. Então, Jorge, é interessante, porque há uma verba para isso e não está sendo usada, né? E aí, não está sendo usada exatamente quando você fala da Cracolândia, porque essa imagem me chocou muito, né? Exatamente. É no humano, né? É no humano, cara. O ser humano está sendo largado assim, de lado. E ali em São Paulo você passa, não é só na periferia, não, você passa na Avenida Paulista e as pessoas estão jogadas assim no chão, famílias, e o povo passando quase que por cima com uma normalidade. Isso que me assustou, sabe, Jacques? Me assustou muito, porque quando você vê essas imagens agora com Israel lá e a Palestina, você se assusta. Aí quando você passa em São Paulo, você tem condições, você vai no carro ou vai no metrô, seja lá por onde passar, que você olha, aquilo parece que tornou indiferente para o ser humano, sabe? E assim, passei 8 meses em São Paulo com uma peça, agora mais 6 meses no Rio, não está diferente, não. Não está, não. No Rio a gente se assusta e é em qualquer lugar, é em Ipanema, em Copacabana, no Leblon, não é só naquele centro histórico que fica mais abandonado. Salvador também assusta muito, né? Depois da pandemia eu fiquei muito preocupado com a quantidade de famílias dormindo na rua, espalhadas por tudo quanto é canto, né? Você via pessoas com mala, né? Que era o que tinha, não tinha mais casa, né? Malas, crianças, né? Adultos, senhoras, bebê de colo e tudo, né? E o que mais choca, sabe, Jacques? Você olhar para aquelas pessoas e você saber que ela não tem identidade do lar, né? Lá é importante pra caramba, por menor metro quadrado que seja. E assim, uma cena que é triste é quando você vê aquelas pessoas na rua, ou debaixo de um viaduto, como é ali no Politeama, ou tantos outros, ou às vezes na avenida mesmo, na Pituba ali, num colchão, e eles deitados como se estivessem na casa, né? Deitado uma família ali, como se estivesse na sala de uma casa, e não existe essa casa, né? Isso e a gente sabendo que é como você começou a falar aqui, né? Essa coisa, a questão do emprego, né? Um trabalho que uma família tenha, porque o trabalho possibilita, inclusive, comprar ou alugar uma casa para poder morar, né? Então é a coisa mais básica. Mais assim, básica. Né? Aí você falou assim na esfera municipal. E o que é que difere da esfera estadual, por exemplo? Esse orçamento? Assim? Difere porque eu fiz um estudo recentemente, São Paulo tem um orçamento de 300 bilhões de reais do Estado. A Bahia tem 64. O Rio de Janeiro tem 129 bilhões. Mas isso
proporcionalmente para... Né? Isso se dá pela proporção mesmo de... Exatamente. Então você vê que o Estado, ele assim, tem eu chamaria de uma robustez melhor para assistir tanto obras de infraestrutura como programas de ação social, né? Os municípios, eles estão muito imprensados. O Estado, ele consegue ainda, assim, independente da vinculação partidária de quem seja o governante e de quem seja o prefeito, porque tem programas que são de natureza institucional, você não pode romper aquilo, né? E a União, que é o grande vetor para você fazer essa opção de investimento, que investimento gera emprego, né? Os municípios só têm como chegar a ela. Mas alguns regramentos hoje estão asfixiando mais o gestor e criando muitas obrigações que eles têm que pagar dívidas herdadas, né? O INSS, por exemplo, nos municípios asfixia os prefeitos, porque ele deixa de pagar a parte patronal. Ele tem um salário, uma folha de R$500 mil, o INSS é 200 mil, ele paga a parte que desconta do seu contra-cheque, mas não paga a parte da Previdência. Aí, quando asfixia, chegou a hora que o governo federal bloqueia esse recurso na principal fonte de receita desse município, que é o Fundo de Participação dos Municípios. Aí você veja a angústia. Então, esses prefeitos vivem rodando essa dívida. O Estado tem um certo alívio, porque eles têm um regime próprio de previdência e não são muito vinculados ao regime geral. Cada um tem seu regime, como aqui na Bahia, em São Paulo e outros. E a União, ela é a única que pode emitir moeda. Quer dizer, então ela pode se endividar em prol dela assistir esses programas. Então o Estado ainda tem uma condição um pouco mais folgada. Agora os municípios, tirando aqueles do grande centro, né, as capitais, mas assim eles estão completamente com a água já no olho, não está nem no nariz. É muito difícil hoje, lhe digo, ser prefeito. É uma arte hercúlica. Mesmo o Estado tendo mais condição, proporcionalmente, quem investe mais, o município ou o Estado? O Estado. O Estado? O Estado. O Estado. Porque a capacidade do município investir hoje no orçamento de 1 milhão é 0,5%. O mesmo orçamento no Estado, ele pode chegar a 5% ou até 6%, que já está estrangulando também. Mas o Estado é quem tem mais condição. Todas as unidades da federação. O que é que você mais gosta da sua profissão? Hoje, ensinar. Só para você ter ideia, eu não tenho um cargo comissionado na SECOM, eu sou servidor de carreira. Inclusive, eu já estou aposentado desde 2021, mas eu resolvi continuar na ativa. E toda vez que eu chego, a minha chefe, hoje eu tenho outro chefe, ela olha para mim e diz, você só chega aqui sorrindo. Você já podia chegar de mau humor. Eu digo, olha, se tempo de serviço fosse posto, eu estaria fulminado. Eu tive que me reciclar, eu tive que reaprender, eu tive que sempre ouvir. E o que eu mais gosto é de ensinar aquilo que o serviço público me ofereceu. Hoje eu tenho o meu Instagram, quem quiser me acompanhar, é Jorge Nascimento, G de gato, P de pato, que eu resolvi desovar tudo aquilo que o serviço público me deu em prol para meus colegas servidores públicos. Pedir para W, se puder, viu, W, colocar o Instagram aqui, porque a gente já visualiza, já facilita, né? Então, você passar a sua experiência, né? Ensinar é passar para outros, para formar outros, para continuar. E, na verdade, uma coisa que você sempre fez, né? Exatamente. Eu acho que isso me trouxe uma nova essência, porque a vida é interessante, a vida tem fase, né? E assim, sabe, Jackson, antes de concluir... Você diz de novo o endereço, que eu não sei se W estava ligado. @ Jorge Nascimento. Jorge Nascimento. G de gato, P de pato, GP. GP. Viu, W? Veja aí se você consegue. @ Jorge Nascimento, GP. E assim, Jackson, uma coisa que eu aprendi no serviço público, sabe? E a vida, a gente vai envelhecendo e vai ficando mais sensível. O serviço público me ensinou uma coisa. O difícil não é ser bacana. O difícil é ser humilde. Porque bacana todo mundo quer ser, né? E você vestir... Toda vez que eu vou dar um curso, que eu estou orientando, eu sempre olho, aquele que está ali sabe mais do que eu. Porque se eu não for com esse tipo de preparo, eu posso ser surpreendido. Então isso você não tem noção. E o Estado da Bahia criou uma Universidade Corporativa do Servidor Público. Foi um programa que eu tenho 38 anos de serviço do Estado. E para mim, que sou servidor de carreira, que tive tanta carência em me capacitar, hoje eu sou professor dessa universidade, onde o governo do Estado, ao invés de contratar e gastar dinheiro com empresa, com consultores, eu estou dando aqui um exemplo de boa prática de governança, o governo pega servidores como eu e outros
e qualifica e a gente passa este conhecimento para todos os servidores. Eu já treinei na Bahia, só no governo do estado, da pandemia para cá, quase 800 servidores. E você precisa ver esses colegas que eu vim e reconheci, colegas que eu vi na minha vida, olhando para mim e disse, eu estou tendo a oportunidade agora. Eu acho que isso a gente tem que louvar, né? Porque você transferiu o conhecimento a um custo barato para o Estado e com a mesma capacidade, certo, de potencializar, multiplicar o conhecimento. Maravilha. Essa é a sua página aí, né? É, exatamente. Ela que é. Hoje eu ando capacitando aí servidores públicos no Brasil todo e aqui eu com meu sobrinho, né? Na época que o Vitória subiu lá. Mas assim, eu tenho feito essa parte aí, certo? Assim, de forma muito... Essa foto, você sorrindo, Vitória, é recente ou é uma Aquilo coisa foi mais quando, antiga? Quando o Escudeiro fez o gol lá. Ó, isso tem ano, o Escudeiro fez o gol, a gente subiu, eu estava lá. Ó. Ainda bem que existe o Instagram ali, Ainda para poder bem manter, né, esse momento assim, histórico. Né? Exatamente. Aí eu tenho feito esse trabalho e assim, me sinto realizado. Eu acho que o patrimônio que eu construí é o patrimônio de você colaborar, é a palavra, né? Servidor público tem que ser colaborador. Legal. E você fala assim, patrimônio que você construiu. Então, vamos falar um pouco mais da sua trajetória, assim, desde lá da sua infância, o que você puder lembrar. Né? Olha, eu lembro... Parente, irmão, avô, avó. Porque a gente está falando exatamente dessa dificuldade que a população tem de construir um patrimônio, né? Mínimo que seja. O cara ter um emprego para conseguir alugar uma casa, né? A gente falando dessa grande maioria que é a periferia de Salvador ou do estado, né, como um todo. E aí acho que assim, a sua trajetória desde o início pode servir como inspiração para muita gente. Eu passo aqui como a nível de inspiração. Eu cheguei no serviço público e quando eu tinha 12 anos que comecei essa trajetória, que fui fazer um processo de seleção, estava disputando com 3 pessoas. Eu tive um chefe em 1983, né? Esse é o hábito de chamar de chefe, que era a minha subordinação. Eu não tinha ânimo para fazer vestibular. Meu pai me dizia que eu só precisava ter o 2º grau, um homem que tinha a 4ª série primária, e casar bem, ter um bom casamento. Ela é a origem dele, né? Como um homem do interior. Casar bem para ele significava... a realização. Sim, mas casar bem seria o quê? Seria você escolher uma boa esposa e você levar para o resto da vida. Entendi. Né? É mais a relação amorosa mesmo. Amorosa mesmo. Estou perguntando porque, assim, claro que eu sei que não era a ideia do seu pai, mas tem gente que casar bem é com a família, não sei das quantas. Com, né? Isso. Eu sei que não é a sua realidade. E aí, realidade. quando eu cheguei no estado, eu como copiava aquilo, né? Meu pai tinha as limitações dele, eu comecei, como ele disse, dando um banco ao meu menino com 12 anos. E minha mãe vendia quentinha para uma obra que tinha naquelas casas que construíam Cajazeira, Castelo Branco. E eu ficava anotando para ajudar ela. Meu pai ia trabalhar e eu em casa. E quando eu ingressei... Filho único? São 9. falou, Morreram 5. verdade, eu fiquei com uma rima e agora perdi um há 2 anos com um câncer no cérebro. Então a perda sempre me acompanhou. E quando eu ingressei no estado... eu não queria fazer vestibular, eu fazia por esporte. Em 1985 eu tomei uma lição na minha vida. Meu superior me chamou e disse, olha, você está vendo aqui, você é uma pessoa que consegue numa frase, com 5 palavras, não errar. Eu tenho gente de nível superior que em 5 erram 3. Você está precisando de alguém dizer, vá mais do que você é. Eu nunca me esqueci dessa frase. Eu entrei no sanitário, eu chorei copiosamente e resolvi encarar o ingresso no vestibular como se fosse um desafio. E aí eu vi que a educação transforma as pessoas. E quando, em 2005, eu perdi um cunhado assassinado, policial militar, ficou meu sobrinho de 9 anos e minha sobrinha de 15, ao abrigo da periferia, ao abrigo do assédio para outro descaminho, minha irmã dona de casa. Eu puxei os 2, educando de longe, mas sempre presente no possível. Hoje ele está na Marinha, com 24 anos, e ela é doutora,
conseguiu, num concurso público, uma única vaga, não sabia o que era inglês, não teve condições de estudar, eu banquei a universidade. E um exemplo que eu dou a vocês, viu? A gente é pautado pelo rótulo. Uma vez eu estava num ponto de ônibus para pegar uma condução e uma pessoa me parou e perguntou: o senhor foi secretário da Fazenda de Camaçari? Como ser secretário da Fazenda eu tinha que ter vários carros. É isso que a sociedade enxerga a gente, que me assustou. Ele conheceu, eu entrei no táxi, eu tomei um susto. Eu disse: eu conheci o senhor lá e o senhor está aqui. Eu digo: eu fiz uma escolha para a minha vida. Quem me conhece, quem vai poder assistir esse podcast sabe. E a gente tem que estar satisfeito com as escolhas. Aí eu fiquei impressionado como o poder, ele, né, principalmente para mim que vim da periferia, como o poder, eu fiquei no momento do ápice, foi o maior momento de minha carreira. Olha, secretário da Fazenda com a chegada da Ford, a segunda arrecadação do Estado. E a pessoa tomou um susto, porque há uma década ou 2 décadas atrás me viam como você está aí, como se fosse uma autoridade. E eu não podia ter um momento de satisfeito, porque eu estava, né, coincidentemente, onde demorou, eu botei a mão para pegar um táxi que eu tinha urgência. Ou seja, você é pautado pelo rótulo, gente. Né? Então, assim, essa minha carreira mostrou que eu só cheguei aqui com esse case de sucesso porque na minha trajetória alguém sempre estendeu a mão. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém. Nós somos uma sociedade, né, e para tal nós temos que ter meta. Né? Planejamento eu acho sazonal. Você faz planejamento demais, você não resolve nada. Né? Mas você acredite naquilo que você é capaz. Vá vivendo os momentos que a vida lhe oferece. E lhe digo, viu? Plante o amor. Não tem nada melhor do que isso. Né? Com o amor, você tira o ódio do coração. E com o ódio, você entristece e você encarece sua saúde. E a gente, ainda mais nos dias de hoje, né, a gente vivendo esse mundo tão carente de amor mesmo, né? Ao próximo, né? Exatamente. Perfeito. Então, veja aqui o que é que... Vamos ver? O que é que pode ter aqui nessa sua trajetória. Deixa eu ver se você... Não, aqui é uma pergunta que cabe mais para um músico. Volta o som. Também não. Eu vou... Não, é você que tem que pegar. Eu acho que rapaz, acho que você está direcionando esse negócio. Pronto. Não, é porque a gente coloca ali Também não. Mais então, uma. É porque tem umas perguntas assim que é mais específica para um músico, né? Nem eu entendi essa pergunta aqui, então eu prefiro nem fazer. Qual o seu maior medo? É com Vitória? Cair para 10ª divisão? Não, né? Você tem medos assim? Quais são os medos? Não ter saúde, cara. Não ter saúde. Eu malho todo dia, eu corro e percebi o quanto o exercício lhe ajuda em todos os sentidos. Né? Lhe dá disposição. Eu tenho medo porque uma hora a gente vai adoecer. É o processo natural biológico. Né? E assim, eu acho que uma pessoa sem saúde, ela fica dependente. Né? É claro, quanto mais você envelhecer, o ciclo lhe levar para o centenário, que eu quero chegar lá, eu quero continuar trabalhando no centenário, mas primeiro é a saúde. Né? E segundo, você ter família. Quando eu falo família, envolve casamento, envolve, como você diz, o filho, outra hierarquia também de pessoas que são importantes na sua vida. Né? Então eu acho que a família é o alicerce, porque enquanto você está no topo, só tem palmas. Mas quando você desce, a vida é sazonal. Se ela fosse linear, seria maravilha, né? Então é na sazonalidade que você enxerga quem é quem. E a família é uma estrutura, é um laço, né? Claro que isso vem muito de elos, de você sofrer, de você ter caráter, né? Então, assim, a saúde e a família. Você tendo isso, você consegue, assim, se fortalecer. Porque você sem saúde, você realmente fica uma pessoa à margem da oportunidade. E essa coisa, assim, até os sonhos que a gente tem, né? Se a pessoa faz alguma atividade física, né, e fortalece.
anima para o camarada continuar na batalha da vida que é diária, né? Que é diária. Para dar ânimo mesmo, disposição para exatamente. poder, por exemplo, quem não tem emprego, continuar procurando emprego. Parece assim meio... Não é fácil não, né? Quem não tem emprego ainda ter ânimo para fazer exercício físico, mas tem que ser, né? Tem que ser. Não pode desistir, não, senão... Nem que seja uma caminhada. Uma caminhada, né? A gente foi feito para andar, né? Com pra perna andar, aí, né? exatamente. A gente foi feito para se Exatamente. movimentar. Mas eu quero voltar um pouco mais para aproveitar assim esse tempo que você passou como servidor público, né? 38 anos. Isso. Porque você começou, você falou assim, você já trabalhou... Pronto, agora eu vou lhe enumerar. Eu comecei com João Durval. Pronto, maravilha. Passei por Paulo Souto, Sim. César Borges, Valdir Pires. Sim. Aí depois fui trabalhar com Camaçari, um governo de direita, que era TUD. Depois eu voltei para o Estado, voltei em 2015. Passei na Prefeitura de Salvador, trabalhei com o João Henrique. Sim. Né? Então, assim, eu vivenciei toda a forma de governança dos partidos. Desses aí tem extrema-direita? Eu lhe diria que não. Não, né? O que é que eu estou querendo trazer aqui? É porque, assim, a gente viveu um momento aí, né? Graças a Deus a gente passou, onde pessoas achavam que a extrema-direita é que ia consertar um país, porque ia colocar regras para umas coisas e ser radicais em outras, como se... Para se colocar uma ordem, precisa, às vezes, de uma coisa radical e não é por aí, né? Exatamente. Então, dentro dessa experiência sua, o que é que você pode falar assim dos mais extremos, né? Que prejuízos esses governos que têm de uma extrema-direita, por exemplo, né? Ou que mais se aproxima disso, trouxe para uma sociedade? Isso aí é bom sua pergunta, porque no próprio processo de poder e no próprio processo histórico, o extremismo nunca é saudável. Perfeito. Né? Ele realmente anula a sua capacidade de expressão, a sua capacidade de fala. Né? E o que a gente observa nesse ciclo é que a democracia, né, o autoritarismo, né, ele realmente tem que ter parâmetros de segregação. Por quê? Porque o excesso de você governar como um único imperador, a história mostra que você não consegue, numa relação de poder, trazer o conforto social. Né? E assim, há governos e governos. Né? Você não tem jeito. No Brasil, você tem que separar direita e esquerda. O processo histórico, eu sou historiador e é assim. Né? Então, quando você centra aqui, você vê que alguns comandos beneficiam e outros restringem, principalmente sua liberdade de ir e vir, não é fácil. Eu acho que um governo de centro-esquerda, pelo que eu já pude presenciar, certo? Ele está mais afeito a você alcançar assim, aquilo que você pode dizer, olha, eu chego mais na ponta e eu ouço mais. Tem uma palavra que chama auscultar, não é isso? Eu consigo auscultar mais. Né? Os extremos não levam a nada. Lhe digo que quando eu presenciei os extremos, choca. E assim, por exemplo, se a gente puder falar de uma... Eu sou de esquerda, né? E não tenho partido. Sim, né? sim. Mas meu pensamento é um pensamento mais de uma sociedade mais... com mais liberdade de pensamento, né? de conviver com as diferenças e tudo. O que é que você acha que a esquerda, né? As esquerdas com quem você já trabalhou, sim, poderiam fazer de melhor? Sim, olha, você trouxe um tema interessante. Todos nós que viemos da periferia, a gente, na juventude, sempre tem que olhar que a esquerda é uma forma de a gente ter voz. Eu vivi na periferia e é assim, né? Então, você não se sente, às vezes, acolhido. E eu acho que num processo histórico e num processo de uma esquerda melhor, principalmente para mim que trabalho com orçamento público, você tem que ter também a segurança que o poder tem limite para você priorizar programas essenciais. Quando você quer desregrar e achar que o orçamento público, eu acho que estou lhe falando até como eu publico artigos também, certo? Como efeito de governança, eu acho que a esquerda ela amadureceu muito,
lhe confesso, no processo histórico, né? A democracia do nosso país trouxe essa condição e você precisa melhorar, ter uma visão, e eu vejo isso hoje assim, como cidadão e como servidor também, que há um olhar já de uma governança responsiva. Não que a esquerda fosse assim uma irresponsável e a direita uma extremista, mas assim, você tem que ter responsabilidade, senão você não consegue, você abre muito à frente, né, e você não consegue, que é muito abraça, pouco aperta, mais ou menos assim, né? Então, assim, eu acho que nós estamos num momento, e nós estamos passando aqui na América Latina eleições desse tipo agora na Argentina, você começa a ver, né, assim, o que a gente está experimentando como assim uma esquerda que eu posso lhe dizer responsável, certo? Porque em qualquer segmento da vida você tem que ter responsabilidade, inclusive na política. Porque se você não tiver, você fica mais um, você fica comum. As pessoas às vezes não conseguem, né, lhe distinguir, né, que realmente referência você tem. Jorge, e que cuidados assim, né? Você acha que a esquerda tem que ter para a gente não voltar a dar um passo atrás como a gente já teve agora, recentemente, né? Graças a Deus a gente está vivendo um governo democrático, mas que cuidados tem que ter? Porque a gente sabe que a extrema direita, ela está aí, né? Ela está assim, né? É como se fosse uma erva daninha que você tem que tomar cuidado para ela não tomar conta do seu jardim, Isso, né? Perfeito. Eu acho que a gente está hoje num processo que a transparência ampliou a vigília. E independente de direita e de esquerda, a coisa pública ficar mais transparente, você se encoraja. Eu sou de uma época que servidor público não podia ser contestado, não. Ser servidor público era como se fosse uma oportunidade de elite. Então, quando você vê essas oportunidades de transparência, você começa a perceber que nós temos que ter cuidado com o gasto público. Eu não estou falando aqui de desvio, de má conduta, não. Eu estou falando que o gasto público ele é muito hostilizado, ele não é aferido. Onde é que eu tenho que chegar? Então, eu acho que, do ponto de vista da esquerda, a pergunta objetiva que você me fez, tem que aproveitar, certo, este momento que nós estamos vivendo no país e não ter medo da transparência. É o primeiro caminho. Saber assimilar as críticas, filtrar os excessos e, principalmente, ser claro e dizer, olha, a minha promessa é que eu só posso ir até aqui. E onde eu vou até aqui com recursos, porque a gente está falando de recursos públicos. E onde eu vou até aqui, eu vou alcançar o meu objetivo, que é a melhoria da qualidade de vida. E qualidade de vida é mexer com pessoas. Porque às vezes você promete demais e às vezes você não consegue chegar com muita força naquele fim. E aí aqueles que tensionam o tempo todo acabam ocupando esse vazio de novo. Eu acho que isso é importante a gente repensar. A transparência, eu acho que hoje é um modelo fundamental, porque nós temos um mecanismo de transparência que eu fui gestor 38 anos, que na minha época não tinha para você ir pegar um gasto público na Câmara Municipal, só o vereador ia. Hoje eu entro aqui no site, se você me perguntar, eu quero uma despesa de uma prefeitura do estado da Bahia. O que você pedir, eu acesso aqui e lhe mostro. Então, isso tem que reeducar, né? Porque o poder ele tem limites, né? O autoritarismo, a democracia, ela tem que ter também seus limites, porque senão a gente pode confundir, torná-las muito comuns, e não são comuns. Abusar do poder, né? Não é verdade? Jamais, né? Jamais. Tem que ter cuidado com esse lugar do poder. Exatamente. Jorge, legal assim estar conversando com você aqui, gostando do papo, e se você tiver alguma consideração que você queira fazer, alguma coisa que a gente não falou, que você acha importante trazer, aproveita. Eu queria agradecer aqui essa oportunidade, muito bom estar com você aqui, com suas bandas, né? Estou aqui do canto, também no hino do Vitória. Mas assim... pela banda você perderia que tem 2 Bahia e 1 Vitória, mas com você, Vitória, 2 e eu sou Itabuna, então tá empate aí, né? Tá tudo bem. E assim, o que eu deixo de uma reflexão o mundo hoje está todo globalizado, né? Você vê guerras que você não via, você só via nos livros de história quando você tinha a oportunidade de ler, e hoje chega na sua imagem que você choca, né? Então essa globalização, ela trouxe uma mudança de comportamento, e
como o processo histórico ele é muito enraizado em fundamentos religiosos, né? Às vezes a gente assim tensiona demais, porque religião lá, o B, islamismo, cristianismo, budismo. Então a gente começa a entender qual é a esperança que a humanidade tem, né? Qual é o papel do serviço público, voltando para nosso nicho, que a gente pode colaborar. Então eu acho que nós estamos assim muito vulneráveis com relação à identidade. A globalização trouxe uma série de coisas que eu tenho 2 filhas, na minha geração eu não conseguia enxergar o que elas enxergam hoje. Então tem decisões que elas, por mais esforço que eu faça para educar, que ela tem um alcance que na idade que eu tinha, eu não conseguia porque eu não tinha determinado juízo de valor. Então o que eu mais chamo a atenção é que a gente tem que ser sereno. A serenidade faz você expurgar aquilo que você às vezes vê e não é, né? E que o serviço público, como estímulo, eu ainda acredito muito no serviço público. Ele carrega os recursos para aquilo que dê resultado, sabe, Jackson? Porque às vezes, quando a gente olha, eu que sou da área, mas o desperdício é tão latente que salta aos olhos, certo? Até você se motivar para dizer, eu quero fazer parte dessa engrenagem, né, de governança de determinados tipos de líderes políticos, porque você sofre com aquilo, né? Então é preciso que cada vez mais essas lideranças consigam, certo, de forma sensível, né, ter sensibilidade de ver que nós estamos num processo de isolamento total. O individualismo está cada vez mais imperando e tomando o corpo de quem lidera, que deveria estar mais desarmado. Verdade, meu amigo. Assim, esse acesso que se tem a tudo, né, dificulta a escolha de um caminho, né, muitas vezes. Exatamente. Né? E as pessoas se agregando, né, muitos grupos. Demais, né? Cara, demais. Né? Toda hora surge grupos, como se fossem pequenas tribos e entrando em confronto, né, assim. Então tá mais difícil hoje em dia. Difícil, né? Tem hora que parece que eu que sou historiador, que a gente está no Império Romano, você vê aquelas coisas, né? Às vezes até pior, né? Até pior, né? E a gente tem que respeitar o espaço religioso de cada um, sabe, Jackson? Com certeza. Espiritismo, afrodescendente, presbiteriano, seja lá quem for, nós temos que respeitar a escolha conviver, né? e conviver. A escolha de cada um, né? A escolha de cada um, né? é o livre-arbítrio, né? Eu penso assim, se o Ser Supremo aí, né, seja o nome que cada um der, que cada um der, deu a nós o livre-arbítrio, quem somos nós para ficar dizendo a sua religião não presta, a minha que presta, né? Então, né? Exatamente. Mas você trouxe aí uma coisa legal na sua fala, que é o amor mesmo, né, meu amigo? É o amor que vence tudo, né? E aí, tudo que a gente puder fazer por amor são sementes que a gente planta e que a gente colhe, não tem dúvida. E lhe digo, para encerrar essa palavra, amor, eu fui contra sempre a ter cão dentro de casa. Eu moro em apartamento, aí minhas filhas me convenceram, eu adotei um vira-lata. Eu nunca vi tanto amor. O que eu tinha de repulsa, né? Repulsa que vai dar trabalho. Sim, sim. Hoje ele deita, aquilo é um amor incondicional, o amor do animal. Se você der uma bronca nele, se der uma chinelada nele, um segundo depois ele já está ali. Que sirva de exemplo para a gente, para não guardar rancor, nem mágoa, nem... E você nem sempre precisa de um cão, né, para isso, mas você... Não é que eu precisei de um cão para isso, mas você percebe que às vezes você rejeita porque vai dar trabalho. Sim. Né? Tem um olhar da compaixão. Isso né? é bom, boa. Tem um olhar da compaixão. Bom pensamento. Né? Porque você tem um olhar da compaixão, às vezes você afaga uma dor. E aí, dentro do que você está falando, muitas vezes a pessoa não recebe amor porque não está querendo dar, né? Não é verdade? Não é? Exatamente. Então vamos dar mais amor para a gente receber amor. Exatamente. Jorge, muito valeu, grato cara. aí, viu? Valeu, gostei da conversa. Maravilha. Como pode um peixe vivo viver fora? Pode.com. Jorge, valeu. Como pode um peixe vivo viver fora? Vamos lá. Pode.com. Pode.